Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Já estão em vigor as novas regras que fixam limites éticos na delicada relação entre médicos e laboratórios. Nós hoje recebemos o Dr. Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, para nos falar sobre o que muda nesse relacionamento entendido por muita gente como uma relação promíscua. Muito obrigado, doutor Dávila, por estar aqui. Agora, doutor Dávila, o que muda efetivamente? Porque esse questionamento dessa relação de médicos com laboratórios é muito antigo, né? Eu já fiz tantos debates, entrevistas sobre isso, e esse questionamento, se é mesmo uma relação que pode ser promíscua e corromper. O que é que o senhor acha? Em alguns casos, sim, e essa sempre foi a nossa preocupação e buscamos estabelecer essas regras porque não haviam nenhuma, né? Não tínhamos nenhuma regra. Então foi uma conversa com a própria indústria farmacêutica que construímos esses limites, né, dessa relação. O que era abuso, né? Porque se fala muito da questão de, primeiro, os representantes de laboratórios que de alguma forma, por oferecer benesses aos médicos e para alguns até pagamento, estariam condicionando o médico a receitar aqueles produtos. Aí entra a indagação, médico que não recebe representante de laboratório tem como ficar muito bem informado? Tem, na verdade, o médico pode frequentar os congressos, as jornadas, sem necessitar de ajuda da indústria. Em muitos lugares, por exemplo, os médicos residentes no Brasil fazem os seus congressos de médicos residentes sem nenhum tipo de ajuda. O Ministério da Saúde e nós também do Conselho Federal ajudamos, colaboramos com esses congressos. É possível. Só que existem convidados do estrangeiro, existem convidados nacionais e isso gera uma despesa bastante alta. Para a indústria farmacêutica? Na verdade, para quem organiza, geralmente é a Sociedade da Especialidade, Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Sim. Ela tem despesas com convidados. Uma associação médica promove. Médica. Geralmente são congressos de associações médicas de especialidades. O que não pode haver é a indústria determinar quem vai trazer, qual o assunto, porque já aconteceu isso no passado. O que não pode haver é essa obrigatoriedade do médico vincular a sua receita, a sua prescrição ao benefício. Quer dizer que havia recebido. Essa exigência da indústria que patrocinava a ida de médicos, no próprio evento, um financiamento, e a contrapartida era a submissão à pauta que a indústria determinasse? Essa exigência nunca foi escrita, nunca foi revelada, mas havia subliminarmente, o médico recebia um agrado e dizia, puxa, tem 2 produtos ou um produto com 2 nomes, eu vou passar aquele que me favoreceu, pagou a minha passagem, pagou o meu congresso no exterior. Ele fica o garoto propaganda. Pagou acompanhante, então a gente sabe, tem trabalhos no mundo inteiro mostrando que após um congresso aumentam as prescrições de determinados produtos que foram foco da indústria naquele congresso. Já ouvi de muito médico que a consciência dele não é comprada porque ele recebeu um patrocínio para participar de um importante congresso em Harvard, por exemplo, em lugares muito importantes para o avanço, né, da ciência e para eles levarem os seus trabalhos também. Então fica aí a indagação. Que saída vocês encontraram? Veja bem, o grande problema é da confiança que as pessoas têm nos médicos. Essa confiança não pode ser traída pelos médicos. O médico tem um único objetivo que é benefício à pessoa. Então ele tem que passar o melhor remédio, o mais eficaz, o mais eficiente. Ele não pode passar um remédio que traga benefício para ele, médico, e sim para o paciente. Para que não haja dúvida nenhuma em relação, para que o paciente não suspeite, não tenha desconfiança desse medicamento prescrito, é que foi necessário estabelecermos regras que não existiam antes. Dessas regras, eu gostaria que o senhor destacasse aquilo que pode de fato mudar alguma coisa nisso que, né, acabou sendo chamado de relação promíscua.
Essas viagens a congressos no exterior eram pagas para parentes, para vai com a mulher, vai com filhos. Tinham programas de lazer associado, paralelos, esticavam. Turismo, isso acabou. Agora tem que ser para um médico somente, para aqueles dias específicos. Ele deve declarar congresso. Que ele está lá subvencionado Sem pela dúvida, indústria se tal. ele for falar, inclusive, é obrigatório. Antes não havia regra. Ele é obrigado a dizer que está ali pago pela indústria X. Isso Porque muito é médico fundamental. não poderia ir, é certo, doutor? Sim, com dificuldade médicos, financeira mesmo. Como médicos, participar? Exatamente. É claro que os médicos que querem e precisam se atualizar, e todos nós precisamos, fazem sacrifícios e vão. Essa era a grande dúvida. Por que alguns médicos são convidados e outros não? É para que ele continue prescrevendo os produtos ou é para que ele passe a prescrever? Isso é que é inaceitável. É uma cortesia generosa, né, da indústria. Mas deve ser transparente. Mas deve ser absolutamente transparente. Foi isso que nós buscamos. A mesma coisa os brindes. Você recebe desde uma caneta de plástico que custa R$1, até uma caneta de uma marca famosa, não vou fazer propaganda, merchandising, mas uma caneta de R$3.000, por exemplo. As Montblanc são caras, né? E muito médico adora Montblanc. Por que um recebe uma caneta de R$1 e o outro recebe uma caneta cara? Então, se estabeleceu um limite, o mundo inteiro também caminha assim, um limite de 1/3 de salário mínimo por ano para esses brindes. E os brindes têm que estar relacionados à prática profissional. Então, livros, vídeos sobre temas importantes para a educação médica continuada. Certo. Uma última pergunta. A campanha da fraternidade desse ano tem como tema a saúde pública no Brasil. Sim. Hoje a Folha de São Paulo publica uma entrevista com Dom Dilo Scherer, o cardeal arcebispo de São Paulo, que diz que a saúde no Brasil vai muito mal. Eu quero ouvir do senhor. Primeiro, se a saúde no Brasil vai muito mal mesmo e a saída qual é? A volta da CPMF? Essa é uma denúncia que nós médicos fazemos há muito tempo, independente do governo que está de plantão. Falta financiamento, é muito pouco dinheiro. Para ter uma ideia, a arrecadação tributária foi de 102 bilhões só em janeiro e o orçamento da saúde são 74 bilhões. 20 dias de janeiro pagam a saúde, que é financiada apenas 45% do gasto total. Na Inglaterra, Canadá, França, é 80% do gasto total. Então, o governo investe pouco em saúde e também há um problema de gerenciamento. Essa é uma denúncia que nós fazemos há muito tempo. Temos ilhas de excelência, de ponta, mas a grande realidade é uma desassistência. Doutor Dávila, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Voltando com você, Estela.